Então, gente, muito boa tarde, quase noite aqui, né? Nesse iniciozinho de sextou. Eu quero começar agradecendo demais a participação aqui da Natália, que assim tem uma bagagem enorme e vai compartilhar muita coisa com a gente hoje aqui. Quero agradecer vocês também pelo tempo, né? Eu sei que todo mundo hoje em dia não tem esse tempo todo disponível, então se estão aqui é porque realmente querem saber mais sobre esse tema, sobre comunidade, sobre métricas. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. E fiquem até o final que vai ter uma surpresa, né? Então, mesmo esse nosso encontro aqui sendo gravado, só quem estará aqui no final vai saber da surpresa. Então, não saiam antes, porque mesmo recebendo o link, vai perder. Então, bem-vinda novamente aqui, Natália Doiner, né? Alemã, que eu fiquei várias vezes falando sobrenome para não errar e para falar aqui certinho. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter topado aqui o nosso convite. Você que, assim, é uma pessoa que tem uma grande bagagem, e eu tenho certeza que todos nós aqui vamos sair, pelo menos, um pouquinho com um entendimento melhor do que entramos aqui, né? Então, seja bem-vinda. Muito obrigada, gente. Eu tava brincando com o Luiz, que eles me chamaram e eles acabaram ganhando duas convidadas, porque tem uma gata. Então, se ela aparecer, eu já vou pedir desculpa. Mas eu sou a Nath, acho que o Luiz não comentou, mas eu trabalho na RD como Community Manager. Vai fazer um ano agora em outubro, passa muito rápido. E vim aqui conversar um pouquinho com vocês, assim, vocês vão perceber que eu sou uma pessoa bem extrovertida, então, por favor, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, qualquer coisa, mandem no chat, abram microfone e a gente vai construindo isso junto, assim. Estou aqui como convidada, mas para trocar com vocês também. Acho que é por aí, né, Luiz? Fala já emenda aqui o meu Lattes, inventa alguma coisa. Boa, acho que é isso mesmo. E a gente queria saber, né? Antes de você chegar na RD, onde você trabalhou, né? Conta um pouquinho aí da sua trajetória pra gente. Tá, se a minha gata deixar, eu vou começar. Gente, acho que como toda pessoa de comunicação, eu sou formada em relações públicas, né? Sempre foi uma certeza que eu queria trabalhar com comunicação, mas como toda pessoa que ou para em CM, né, Community Manager, ou transita por essas áreas, eu já fiz de tudo um pouco na parte de comunicação. Eu já fui social media, eu já fui analista de mídia, eu já, apesar da pouca idade, eu trabalho desde os meus 16 com comunicação. Então, eu entrei na faculdade e comecei a estagiar. Então, eu experimentei um pouquinho de tudo. A quem é bom de matemática pode fazer a conta, eu tenho 24, não vou errar, né? Apesar de vir falar métrica, a gente usa a calculadora. Então, eu já trabalhei em empresas de tecnologia, já trabalhei em empresas que eram focadas em tecnologia, mas trabalhavam por projeto, já gerenciei comunidades online, já gerenciei comunidades com foco em alunos. Hoje, atualmente, eu gerencio uma comunidade de 2.000 agências parceiras. A gente tem a RD Inbound Marketing, né? E a RD de a parte de agências parceiras, que é Partners. E hoje eu estou na frente da comunidade de agências parceiras da RD. 2.000, muitos desafios, comunidades dentro de comunidades, que acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, das camadas que isso vai abrindo, né? Por ser um grande grupo, a gente tem que olhar com mais atenção para alguns nichos. Então, foi assim que eu cheguei até aqui, trabalhando com social, tendo uma virada de só os números não faziam mais sentido para mim, comecei a trabalhar com relacionamento, fui de relacionamento para atendimento, quando eu vi, estava trabalhando com CM, e hoje eu estou trabalhando com CM e todos os desdobramentos que isso envolve, né? Estava até comentando aqui um pouquinho antes, que categorizar Community Manager é muito difícil, né? Porque as pessoas têm visões diferentes de comunidade, e cada comunidade tem a sua peculiaridade de fato, assim, dependendo do público que tu trabalha, enfim, dados demográficos, muitas coisas são variáveis que fazem o nosso papel ser desempenhado de uma forma muito diferente. Então, acho importante a gente trazer isso para cá, que não existe, não é uma matemática, né, trabalhar com pessoas, é muito complexo. E dependendo das pessoas que tu trabalha e com quem tu tá te comunicando e o que tu quer comunicar e a forma que tu quer que as pessoas percebam a comunicação, a empresa, o projeto, que muitas vezes está acontecendo todas essas coisas em uma só comunidade, exige que a gente tenha um jogo de cintura e que a gente pense nessas coisas com muita complexidade, né? Falei certo. É isso. Então, acho que vai ser bem legal a gente conversar sobre essas coisas.
E esse foi um pouquinho do meu caminho até eu chegar hoje onde eu estou. Que isso. Então, jovem já tem mais tempo de trabalho do que de idade. Tava calculando aqui, deu errado. Mas, assim, brincadeiras à parte, pessoal, só para a gente fazer um alinhamento breve aqui. Fiquem à vontade, tá bom? Se quiserem fazer alguma pergunta, levanta a mão e na hora de falar, você fala o seu nome, de onde é que você está falando, qual empresa. E também, muito importante, o tipo da sua comunidade, né? Porque, assim, eu estava conversando um pouquinho off aqui com a Nath, e eu sei que aqui, tanto os que estão presentes, os que vão ver depois essa gravação, são diversos tipos de comunidades. Então, comunidade de startups, comunidade de marcas, comunidade de projetos. Então, assim, não tem como a gente dar uma receita do bolo, né, Nath? Para dizer assim, não, vai ser assim, porque como são tipos diferentes de comunidade, não tem como. E aí eu queria fazer uma pergunta antes da gente entrar de fato nessa questão de métricas. Para você, Nath, o que é que você acha? Você acredita que é possível criar uma comunidade em qualquer tipo de empresa? Porque, assim, é um assunto que às vezes a pessoa, eu vou criar porque está na moda, né? Tá o Gabriel aqui da Ambev, nossa, a Ambev tem. Então, eu vou fazer, o IABT Innovation, nossa, olha só, é Innovation, então a empresa tem crescido cada vez mais, tem comunidades, então vou fazer na minha. Então, você acha que é possível criar uma comunidade em qualquer tipo de empresa? Eu acho que a pergunta ela tem que ser um pouquinho diferente, assim. Por que que a gente quer criar uma comunidade, né? E não se é possível. Possível é, porque a comunidade ela se classifica tendo um grupo de pessoas com interesse ali em comum, né? É isso que faz acontecer a comunidade no sentido dicionário, por exemplo. Mas por que que eu vou criar uma comunidade? Eu tenho alguma coisa de valor para entregar? Acho que isso é uma pergunta importante, porque muitas vezes a gente está falando de comunidade e a gente está querendo só usar o que aquela construção de comunidade vai trazer de benefício para a empresa, né? Porque, óbvio, tu tem muitos clientes ali, dependendo, clientes estratégicos dentro de uma comunidade, que, óbvio, vai ser muito proveitoso para a empresa ter eles mais próximos, né? Mas o que a gente vai entregar de volta? Então, eu acho sim que todas as empresas podem ter uma comunidade, mas eu não acho que todas as empresas têm a maturidade para entender a complexidade que é manter uma comunidade funcional. Que é também uma outra coisa, né? Tu pode ter uma comunidade, daqui a 2 meses ela vai estar às moscas. Se tu não tem um valor, as pessoas não vão continuar engajadas com aquilo ali. Então, o que a gente oferece? Por que as pessoas querem fazer parte disso, né? Então, por exemplo, a Ambev. Por que as pessoas querem ter uma relação de proximidade com a Ambev? O que a gente vai entregar? E daí aqui a gente pode entregar muitas coisas. A gente pode entregar a proximidade da marca, a gente pode entregar muitas vezes coisas físicas também, mas a gente precisa ter algum valor que conecte esses públicos com a nossa empresa. Então, eu acho que sim, a gente pode ter comunidade para todas as empresas, mas a gente precisa ter muito claro qual é o propósito e o objetivo dessa comunidade. E isso está alinhado com o propósito de negócio da empresa, né? O que, por exemplo, Nubank quer ter uma comunidade. Qual é o objetivo da comunidade do Nubank? É ter mais clientes? Beleza, então a gente vai moldar uma comunidade para esse, que não é o que acontece, né? Não é o objetivo da comunidade deles hoje. Mas a gente vai moldar, a gente vai estruturar a regra de governança, a gente vai estruturar plataforma, canal oficial de comunicação, linguagem, para a gente adquirir mais clientes, né? Mas isso precisa estar muito bem alinhado, assim, do que sair fazendo, sabe? E isso é muito difícil. Falando, a gente acha, parece meio óbvio, assim, mas quando a gente vê, a gente tem que ficar resgatando o propósito de o porquê que a gente está fazendo, como a gente quer fazer, para quem, e daí passa muito batido, assim, né? Eu vejo que como a gente torna rotina, às vezes a gente passa batido pelas coisas. E daí, vira e mexe, tem um parceiro que vem no meu privado, nossa, Nath, a RD que faz e acontece, tem um valor tão grande para minha agência, a gente é parceiro há 15 anos, sem o programa de parcerias a gente não tinha crescido tanto, pipipi, popopó, popopó. E daí é o momento que eu volto, eu fico, gente, é isso aqui que é o propósito do meu trabalho, sabe? A comunidade serve para isso aqui. Então, acho importante a gente ter esse exercício, mas acho que sim, toda empresa pode ter, e não necessariamente as empresas, né? A gente pode ter comunidades que não são de empresas, a gente pode ter comunidades de todas as coisas. Se a gente for um grupo de pessoas que tiver um interesse em comum, a gente é uma comunidade. Aqui, a gente está em uma comunidade. Então, é muito louco, né? Porque a gente acaba passando, assim. E, assim, muito, muito bom essa sua fala, é perfeito, concordo 100%. Porque eu acredito que o propósito é que vai fazer essa diferença, né? Principalmente quando você faz essa reflexão, mas o porquê, então volta lá. E um outro ponto aqui, um pouquinho da sua fala, é que principalmente nessa questão corporativa, nas empresas, é que comunidade não é algo rápido,
né? Não é um modelo micro-ondas. Então, vou iniciar hoje, amanhã, e aí, quais são os resultados, né? É algo que tem que ser construído. Isso leva tempo. Então, é um outro fator, assim, que a gente precisa muito ter esse propósito para continuar resistindo cada vez mais ali para entregar uma comunidade bacana, né? Manda, Brícia. E aí, gente, tudo bem? Oi, Nath. Perguntar, lá, aí no RD, assim, como comunidade, eu sei que vocês têm o RD Connect, né? Que é tipo uma comunidade para clientes. E aí, assim, eu queria saber, não assim, saber, mas que tipo de estratégias que vocês usam, assim, para metrificar essa comunidade, como que é, até mesmo de, não sei, propostas de interações que vocês acham, tipo assim, nossa, vou colocar isso aqui, que isso aqui vai funcionar demais, que com certeza vai trazer um resultado muito bacana, isso aqui lá na frente vai dar um impacto muito, muito bom, sabe, para a empresa. Como que vocês fazem isso, assim? Gente, é complexo, né? Essas questões, a comunidade da RD, ela é bem antiga já, considerando o cenário que a gente tem de mercado hoje, né? O programa de parcerias tem 7 anos, e desde o início a gente já trabalha olhando para relacionamento. Então, assim, hoje a gente tem essas 2.000 agências, a gente costuma metrificar, tem 2 grupos específicos que a gente olha com bastante atenção, que são as agências top tier, que tem mais ou menos 80, né, que são os que estão no topo da jornada, assim, que são Platinum e Diamond, que são, a comunidade que a gente tem muita proximidade em questão de, a gente tem um projeto de mudança de qualquer coisa no programa, a gente apresenta para eles para ver o que eles acham. A gente tem sugestão de alteração de comissionamento. Vai o time executivo da RD num encontro com essa galera para ver o que eles acham e validar. Então, essa relação que a gente tem de proximidade é uma amostra. A gente não tem como considerar a verdade absoluta, até porque as realidades das agências elas são muito diferentes. A gente costuma cobrir bastante, pensar bastante em cobertura de parceiros, né? Ver quem está interagindo com os nossos e-mails, assim, de uma maneira bem geral, né? A comunidade inteira. Ver quem está interagindo, ver quem está participando dos nossos treinamentos. A gente tem uma parte bem forte de capacitação, quem está participando dos bootcamps, quais são os níveis, os tiers desses parceiros. Então, uma coisa que a gente enfrenta muito, que a gente tem parceiro início de jornada, muito engajado, acaba o início da jornada, desengaja. E daí ele vira um parceiro que está ali só existindo, que a gente chama de membro. Então, é um jogo de acertar, errar, entender, fazer diferente. Acertar, errar, entender, fazer diferente. Para algumas comunidades a gente já tem isso bem definido, mas tem outras que, tipo, a gente está fazendo 30.000 treinamentos e não está tendo interesse. O que é? É e-mail, é comunicação, daí beleza, a gente testou e-mail, testou comunicação, não é isso. Então, o problema é a história que a gente está oferecendo. Então, as métricas que a gente usa hoje são muitas. E eu estava até comentando com o Luiz isso. É muito difícil a gente ter categorizado tudo que a gente olha. Porque muitas coisas que a gente olha também é percepção, né? A gente fala muito de KPI, métrica, INPS, óbvio, são coisas muito importantes. Mas tem uma reunião que a gente está todo mundo conversando e a gente vê a cara de decepção do parceiro com alguma nova funcionalidade. Como é que a gente metrifica isso? Onde que a gente categoriza, né? Então, é muito a questão também da gente conseguir ser criativo em organizar as métricas, porque não necessariamente elas vão estar ali e não necessariamente elas vêm do mesmo lugar, muitas vezes elas não vêm e isso é uma tristeza, mas o que a gente vai usar e como a gente vai fazer esse acompanhamento. Então, a gente faz esse acompanhamento de cobertura, taxa de clique, né, que é o mais geralzão, participação de treinamento. Para o Summit, a gente está com as métricas de cobertura de base de parceiros conforme o engajamento deles. Então, tipo, os parceiros que são top tier são normalmente os mais engajados. A gente está com cobertura de 80%. 80% desses parceiros vão presencialmente no Summit. Então, tipo, bom, tá funcionando, a gente está acompanhando. Por que a galera que não tá tão engajada não quer ir no Summit? Por que eles não estão vendo valor? Então, a gente vai fazer um trabalho de reforçar o valor do evento para essa galera e justamente por eles estarem desengajados, por que vai ser bom para eles? Porque o Summit pra gente é a experiência wow. Eles estando lá, a gente sabe que eles vão estar fiéis para a RD, sabe? Então, é complicado, assim, a gente tem o Connect, mas ele é mais focado para o inbound, né, para o produto de clientes finais, e o programa de parcerias, ele é complexo, não mais complexo, mas complexo de uma forma diferente,
porque são agências, então, tipo, a gente fala com muitas pessoas. É uma comunidade de 2.000 agências, mas se a gente for botar na ponta do lápis, quantas pessoas a gente fala? Dá tranquilamente umas 10.000 pessoas, né? Então, o que a gente vai comunicar, para quem que a gente vai comunicar? Por que a gente tem um analista muito engajado e o dono não está engajado? Porque ele não põe a mão na massa do produto, tá? Então, o que a gente vai trazer de benefício para o dono dessa agência? Então, assim, são 1.000 vertentes e o como a gente vai lidar com isso e metrificar depende muito do que a gente está olhando. Então, hoje a gente foca muito em council, né? Que é essas agências top tier. O que a gente metrifica? Presença nos eventos trimestrais que a gente tem, de uma forma não muito aprofundada, mas interação no grupo do WhatsApp que a gente tem, que eles conversam muito entre si, fomentam o ecossistema. Então, aqueles parceiros que estão ali, eles são muito engajados em todos os lugares, em todos os canais. Eles são engajados presencialmente, eles são engajados em treinamento, eles são engajados em qualquer coisa em Florianópolis, DRD. Aparece pelo menos um representante da agência lá. Então, depende também do que tu quer metrificar, né? Acho que o mais tangível que eu posso te trazer é essa questão do Summit, que a gente pensa por cobertura, compra de ingressos. Arrasou. Massa demais. Eu tenho aqui 2 perguntas de 2 pessoas diferentes que não puderam participar, Nath. Mas eu queria abrir primeiro, se vocês têm alguma pergunta que querem fazer, e eu deixo essas mais para o final. Estão tranquilos, Gabriel, Thaís, Mari, Kevin. Tem alguma coisa que vocês querem perguntar? Podem mandar. Por enquanto não, né? Então, Nath, uma pessoa que não pôde participar, né, tinha enviado uma pergunta aqui, não colocou tantos detalhes, né, algo que a gente falou até anteriormente, que são vários tipos de comunidades, mas, assim, a pergunta dela era o seguinte, né, uma comunidade híbrida, que funciona online e offline, e o CM acabou de chegar lá, não tem um direcionamento claro ainda, e ele queria saber quais métricas ele deveria utilizar nessa comunidade, sendo online e offline, ele não tem um direcionamento, acabou de chegar, e aí quer saber quais os primeiros passos. Bom, eu tô me sentindo esse CM, cheguei com ele, assim, são essas informações que a gente tem. Então, tá, eu acho que primeiro que a gente pode fazer é analisar o cenário, né? Existe alguma plataforma de comunicação oficial entre essas comunidades que os unifique? Por exemplo, tem uma plataforma de gestão de comunidades que os 2 públicos estejam lá? Se sim, a gente já tem um bom norte. Se não, a gente vai ter que lidar com os cenários que a gente tem. A gente não tem como metrificar da mesma forma uma comunidade virtual, uma comunidade presencial. A gente vai ter que organizar, de alguma forma, ter uma similaridade entre o que a gente vai medir. Por exemplo, provavelmente, se essas pessoas costumam conviver, elas vão ser muito mais engajadas do que a galera que está no virtual. Porque elas já estão se vendo, elas já estão ali participando, trocando, é uma troca muito mais genuína, e o ser humano cria laço muito mais facilmente quando a gente está se vendo. Então, o que a gente vai considerar, e isso é muito louco, né, porque a gente lida muito com métrica de vaidade, assim, em todos os lugares que a gente tem engajamento, né. Então, eu tenho uma comunidade, teve até um exemplo num curso que eu fiz da CM School, que eles falavam bastante sobre isso. Tem a comunidade no Nubank. Eles têm 200.000 membros na comunidade. Show, bastante gente. Daí tem um post que eles estão ali super, super engajados. O post tem 130 comentários. O que isso quer dizer? E daí isso também precisa estar alinhado com o negócio, né? O que é o engajamento presencial para mim alto? Tu tem que ver a tua comunidade, porque se tu tem 4.000 pessoas, provavelmente não vai engajar, né? Toda essa galera. Tu vai engajar uns 10, 20%. Ali, verdadeiro, assim, entregando uma coisa e tendo alguma coisa de volta. Então, como que a gente vai conseguir retroalimentar isso? Beleza, então tá. No presencial, eu tenho 300 pessoas e eu vou considerar uma taxa boa de engajamento de, enfim, fazer determinada atividade ou estar presencialmente uma vez na semana para uma roda de conversa, uma taxa de 10 a 15%. Beleza. Com isso, eu vou montar um KPI que eu vou acompanhando toda semana, porque que em agosto tem mais, porque entender essas zonalidades e tentar repeti-las, né? É importante que a gente tenha também esse acompanhamento periódico. Mas no virtual a gente não tem como medir assim. Então, o que a gente vai medir? A gente vai fazer um encontro mais curto para ter maior propensão das pessoas participarem, virtual, uma call, ou a gente vai ter um grupo no Telegram que a gente tem 300 participantes e a gente vai considerar um alto engajamento
40%, considerando que é um aplicativo que todo mundo tem instalado, não precisa se ter um deslocamento até lugar XYZ. Então, a gente tem que pensar o que vai fazer sentido quando a gente cruzar esses dados. Porque, apesar de ser uma comunidade só, ela vai ter um perfil completamente diferente, dependendo do que a gente está falando. O presencial, ele nunca vai ser, a gente pode tentar, né, e sempre é o objetivo, trazer o sensorial para o virtual, não sei o quê, e a gente ter essa conversa que a gente fica se olhando até, tipo, não ser um negócio tão engessado. Mas não é a mesma coisa se a gente estivesse todo mundo em volta de uma mesa de café conversando. Né? Porque a gente vai sair daqui, vai desligar o computador, pronto, acabou. Daí a gente tá no pessoal, a gente vai tomar um cafezinho, a gente vai continuando o papo. Então, eu acho que o maior desafio, e isso, boa sorte para esse CM, minha solidariedade, é criar essas métricas que a gente consiga gerar essa comparação, né? Entender o cenário onde a gente está e tentar ser fiel à realidade. Por exemplo, eu não vou considerar que eu tenho uma comunidade de 50 pessoas, que 40 vão estar lá. O CM Friends Day foi um exemplo que a gente tem disso. A gente considera no-show, né? Quando as pessoas se inscrevem e não vão. E a gente estava contando com uma métrica de 50% de pessoas. Então, a gente estava tentando bater X inscritos para metade dessas pessoas estarem lá. E isso varia, porque se está chovendo, a gente não vai considerar o mesmo no-show de um dia de sol. Se está trânsito, por exemplo, sexta-feira, aqui em Porto Alegre, pelo menos, é um caos. Não é um bom dia para te fazer um negócio que está dando muito motivo para a pessoa já não ir. E tem que ser o contrário. E no virtual isso não tem. Então, eu acho que assim, tu tem que conseguir construir e testar, né? Porque as métricas, elas não são assim estáticas. Tu não vai fazer, testar, e se deu errado, tu vai continuar usando aquilo, né? Porque a gente também tem um raciocínio lógico, ser humano. A gente vai ver por que não funcionou ou por que essa métrica não dá. Tenha um tempo ali, testa, vê se funciona. Se tu não conseguir tirar insight nenhum a partir daquele número, ela não tá sendo funcional para ti. Não tá virando um KPI, né? Porque a métrica, ela é só um número, tipo, 10 inscritos. Uma métrica. 30 foram. Outra métrica. Como que a gente faz isso virar um KPI? A gente tem que cruzar, daí entra aquela parte da matemática, que quem escolheu comunicação porque não tinha, se ferrou. Tem matemática, que é o momento que a gente vai fazer o cruzamento. Beleza, então a gente teve 100 inscritos, 50 foram, beleza, a gente teve uma participação de 50% das pessoas. Ótimo, engajamento lindo. Você vai lá e pede um aumento pro teu chefe. A gente teve 10 inscritos e 2 foram. Mas a gente teve muitas sazonalidades. Então, a gente vai ver numa próxima o que pode acontecer. Daí, se isso continuar não me trazendo nada, vou trocar, exatamente o que botaram no chat, não é escrito em pedra. Mas tem que dar o tempo também da métrica se validar. Não adianta tu fazer uma coisa hoje, amanhã tu mudar tudo, porque daí tu não vai ter a previsibilidade de entender o que deu errado. Então, assim, gente, complexo. É uma profissão linda, mas é uma profissão que tem muitas variáveis. É uma área de atuação, assim, ó, que ela não para, porque é exclusivamente sobre pessoas. Então, que é o que eu acho legal. É pensando em pessoas, né? Mas, enfim, acho que tentei responder um pouco, me deixei meio vaga algumas vezes, mas é importante. Boa. Que isso, foi excelente. E na próxima, eu não vou falar o nome, mas essa pessoa participa, né? E aí poderia deixar mais claro a dúvida, né? E aí, Nath? E a gente vira 30 horas conversando desse assunto, certo? Boa. Maravilha. E aí você fala um pouquinho já, né, sobre essa questão de engajamento, que acaba que é meio que o que todo CM, no fim das contas, tem que estar ali metrificando. Mas qual a melhor forma que você acredita que tem como medir esse engajamento? Né? Uma forma que fique claro assim, como você já falou um pouquinho, né? Tem todos esses empecilhos, seja algo online, algo presencial. Então, por exemplo, sei lá, 10 pessoas foram convidadas e ali 3 compareceram, só que aí não foi suficiente para a galera porque queriam 100. Mas, poxa, como é que iriam 100 se só tinham 10 inscritos? Então, qual a melhor forma de medir esse engajamento? Normalmente, eu uso, tá? Aqui eu penso, categorizo, defino. Muitas vezes a gente fala com uma convicção, mas a verdade é invento uma sazonalidade e fico assim, ó, gente, interação uma vez na semana, isso eu defino como um parceiro engajado na minha realidade? Sim. Tá, então a partir daqui,
A gente vai contar quantos usuários, parceiros, clientes, pessoas, leads únicos engajaram uma vez na semana. Mas daí eu vi que eu tenho uma base, isso num período de um mês, pensando. Tá, então, num mês a gente tem um parceiro engajado, que eu defini que é interagir uma vez na semana, de 30 pessoas numa base de 100. Beleza, 30%. Isso eu considero bom. E daí, isso é importante. Tipo, a gente tem muitas maneiras de metrificar. Mas é muito importante a gente voltar para o nosso cenário e entender se isso condiz com a realidade. Isso que eu defini, que é uma vez por semana, é o engajamento, beleza. Eu, Nath, pessoa, sou uma pessoa que interage mais com marcas que eu gosto. Mas daí eu não sei se na definição de engajamento deles eu sou uma super fã, que eu posso ser também, mas não é o caso. Então, a minha forma de tangibilizar o que eu acho mais fácil é tu definir uma sazonalidade de interpretação, tipo, nossa, o meu usuário, lead, cliente super engajado, o meu fã, advogado de marca, meu Deus, ele tá sempre lá. Ele comenta uma vez, pensando em virtual, comenta uma vez e curte 2 vezes o post no meu fórum, que é a minha plataforma oficial. E isso eu considero ele um super fã. Então, beleza, todas as pessoas que tiverem esse padrão de comportamento vão ser pessoas super engajadas na minha comunidade. Como que eu vou considerar um membro desengajado? Passou 3 meses e não curtiu nada. Então, beleza, eu vou ter esse período de 3 meses que eu vou identificar usuários desengajados. Daí, a partir disso, eu vou pensar num plano de recuperação, enfim, entregar algum outro valor diferente para ele. Mas é importante tu definir o que é um membro engajado para ti, né? Então, tipo, para nós, agências parceiras, elas não estão sempre conversando com a gente, interagindo. A gente tem uma sazonalidade ali, elas estão online, daí depende se a gente está lançando muitos treinamentos, se a gente está em semana de summit, enfim. Essa sazonalidade, ela vai variando. Mas a gente tem essa definição. Então, o que é o mais fácil, né? A gente gerencia uma comunidade que é um canal do Telegram, beleza. Então, todo usuário único que interagir no mês, a gente considera ele engajado. Então, passou o mês, tu tem ali 40% da tua base que engajou, então 40% da tua base interagiu pelo menos uma vez com o teu canal do Telegram. Eu acho isso um engajamento alto? Acho que não. Uma vez por mês é muito raso. Mas se é a tua métrica e faz sentido porque tu posta um conteúdo por semana, faz sentido. Tá interagindo com 25% do total. Então, a minha dica é, define uma estaca, assim, uma partida que faz sentido e começa a considerar o engajamento, a sazonalidade a partir daquilo ali. Acho que é um bom norte, assim, se tu não usa metrificação de nada, dá para começar bem por aí, e aí tu consegue desdobrar isso em muitas formas, né? Porque daí eu considero, beleza, interagir uma vez no mês é um lead engajado, um usuário engajado. Interagiu 3 vezes por mês, meu Deus, muito engajado. Interagiu 5 ou mais, ele é um fã da minha marca, eu vou chamar ele para ser embaixador. Tudo que eu for fazer, eu vou chamar essa criatura, porque ele tá ali sempre comigo, então eu vou bater as coisas para ele, eu vou delegar coisas para eles muitas vezes da comunidade, vou pedir a ajuda dele. Por que ele tá ali? Porque a gente esquece, né? Mas a pessoa que está interagindo é a pessoa que pode nos ajudar. É igual quando a gente tem um produto ruim e a empresa não fala com atendimento. Todas as respostas do produto vão estar lá. Porque a pessoa está reclamando e já está sugerindo o que vai fazer. Então, a gente tem que usar isso também a nosso favor. Tipo, por que tu está interagindo tanto? E daí, com o contrário também. Vai ser difícil tomar uma entrevista de 5 minutos com os usuários engajados, tá? Isso eu sei por habilidades, por ter vivido isso. É muito difícil, mas se tu conseguir 5 minutos da vida dele ali, ele já não vai estar mais tão desengajado. Porque tu chamou ele para escutar, ele vai se sentir valorizado, ele vai lembrar que a marca pensa nele. Nossa, mas eles estão me vendo. Mesmo eu não estando fazendo nada, eles estão percebendo. Então, acho que esses 2 caminhos, a partir dessa métrica, assim, dessa continha básica de regra de 3, ela costuma funcionar. Boa. Muito bom. E agora é com vocês, galera. E aí, o que é que vocês querem saber? Tem alguma dúvida específica? Podem falar. Boa noite, meu nome é Kevin, faço parte aqui da EBT, da área comercial. E pegando essa ponte em relação ao engajamento, né, eu gostaria de saber de você, Natália, qual o momento ideal que você considera para mudar de estratégia, para obter mais engajamento? Né, o ponto-chave, assim, que você acha que a gente está com uma quantidade de pessoas engajadas ali contínua e tem que mudar, sabe?
Boa. Eu acho que, considerando as métricas gerais, assim, de comunidade, normalmente tu tem pessoas bem engajadas que vai ali de 10 a 20% da comunidade de forma geral. Isso é meio abrangente, tá? Tem o que vai muito para mais e o que vai muito para menos. Trabalhando com CM, tu vai perceber que muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, tu vai ter que identificar, tipo, o que necessariamente da estratégia tu quer mudar. Então, por exemplo, tu tem uma estratégia de comunidade definida a partir do propósito do teu negócio, que é ter uma comunidade que ajude a construir um produto novo para vender XYZ mais. A gente não está conseguindo construir a comunidade, a gente não está conseguindo engajar a comunidade, ou a gente não está conseguindo que a comunidade traga insights para esse novo produto. São muitas coisas que podem dar certo e errado, né? No caso, a gente torce para que dê certo. Mas entender onde está o teu problema ali, o que tu quer mudar necessariamente, né? Porque não vai ter um momento, tudo depende do teu projeto. Então, tipo, se a gente tem o projeto de comunidade, ele está setado para durar 1 ano, a gente tem um rampeamento ali do início de 3 ou 6 meses, e depois a gente tem a continuidade do projeto que já é para ele estar funcionando. Se no rampeamento a gente está tendo muita dificuldade, no rampeamento a gente muda. Se a gente conseguiu engajar, rampeou. Chegou lá que a gente estava todo mundo muito engajado, a galera parou de engajar, ali também é o momento da gente mudar. Chegou no momento que a gente está construindo o produto, a galera parou de dar um insight, ou enfim, que a gente sabe que dá uma boa mornada, né? Dependendo do momento do que tu está construindo, dá uma mornada. O que a gente faz para motivar, que daí é muito da psicologia também, o que a gente faz para motivar essa galera? A gente bota elas para conversar com a galera que está desenvolvendo o produto, porque muitas vezes tu tirar a intermediação funciona também. Tu quer falar com o dono da empresa? Então vamos pensar, de repente, em fazer uma reunião aqui, que se é isso que vai reengajar a comunidade, eles vão trazer insights, meu Deus, eu quero dar o meu feedback para o dono, não quero dar o meu... Dono, falei aqui de uma maneira hipotética, né? A gente sabe que não acontece, mas uma pessoa de algum nível, muitas vezes as pessoas têm isso, né? De ser escutada por uma pessoa que está ali. Muitas vezes a gente sabe que não muda nada, mas é importante para eles terem essa validação. Então, esse momento de mudar a estratégia depende do que tu quer com a tua comunidade. A gente, na RD, a gente está sempre mudando, otimizando, né, no caso, tentando aprimorar. Porque a gente tem encontros trimestrais. Daí, beleza, a gente faz todas as manhãs. A gente recebeu feedback que de manhã é ruim. Então, beleza, o próximo a gente vai testar de tarde. Daí a gente recebeu feedback que de tarde é ruim também. Então, beleza, a gente vai tentar fazer um de manhã e um de tarde, porque são 2 dias. E daí, a partir daí que a gente testou, também tem um esquema de largar para eles. A gente testou o que vocês querem fazer. O que vocês preferem? Votem. Democracia. Tenta. Então, acho que o momento de mudar a estratégia, quando tu tá com um problema, com o teu objetivo, já é o momento. Já é o momento. O que eu acho importante é tu ter esse momento de deixar as coisas acontecerem. Então, tipo, não é de uma semana para outra que tu vai mudar toda a estratégia do teu projeto, até porque não dá tempo de tu ver se está sendo funcional. Mas a partir de 1 mês, tu já tem ali uma noção das pessoas engajando ou não. E se a tua métrica é novos usuários na plataforma de comunidade que tu fez. Tu mandou e-mail marketing, tu criou grupo, tu puxou as pessoas, beleza, não deu. Próxima semana, reforço em todos esses canais, beleza, não deu. Não estão vendo o valor, por que elas têm que estar lá? Então, a gente vai fazer, supondo aqui, tá chutando. Então, a gente vai fazer uma reunião com a Anitta. Vamos trazer a Anitta aqui para falar porque que a comunidade é muito, muito, muito boa. Aí sim, então a gente vai ver a Anitta usando. Aqui é um exemplo idiota, tá? Mas só para trazer uma pessoa que tenha reputação, que traga um pouco da tua marca também. Porque acho que isso às vezes a gente acaba perdendo. Tipo, que a gente acaba pegando o projeto como menina dos olhos, né? Tipo, nossa, mas tá tão redondinho, não pode ser, as pessoas devem estar vendo errado. E muitas vezes é tipo, a gente não tá conseguindo passar. E pode acontecer também de a gente tá entregando um valor que as pessoas não veem diferença nenhuma. Então, vou mudar. É aqui que eu vou mudar. Então, faz sentido para a empresa continuar com a comunidade. Então, a nossa estratégia de comunidade agora vai ser completamente ao avesso. Então, acho que se tu tiver desenhado e alinhado o que tu precisa, a gente fala o que a gente quer e o que a gente precisa são coisas diferentes, né? Mas o que tu precisa que essa comunidade te forneça, tu consegue configurar algumas coisas de entender esse passo a passo.
tá, eu tô no rampeamento, então aqui é normal que as pessoas ajam assim. Eu tô no momento que já era para estar engajando, então aqui já não é normal, então é aqui que eu vou mudar. Acho que é por aí. Não, deu para entender sim. Teve vários pontos bem legais sobre como a ordem veio de sim, me executar, botar para fazer mesmo, mostrar, olha, fiz o que você pediu, não deu certo, etc. E também essa questão da previsibilidade, né? Você planejar e prever o momento de que as coisas vão acontecer é muito importante. Entendi sim, obrigado. Capaz. A gente acaba sendo muito imediatista, né? Aí já vou engatar mais um assunto aqui, depois qualquer coisa vocês me cortam. Mas a gente acaba sendo muito imediatista, assim. Principalmente nessa realidade que a gente vive de notificação, coisa acontecendo, pipipi, papapá. E muitas vezes o que as pessoas querem é isso aqui que a gente tá fazendo. Tipo, meu, eu quero estar parado, ouvindo, conversando, batendo um papo. Não quero ver notificação, quero desligar meu Slack. Sei lá, tipo, vocês nunca tinham me visto na vida. Fala aí, guria louca, o que que tu tem pra trazer pra gente? De repente, alguma coisa me serve. Então, a gente entender também que esses momentos que a gente é tão, tipo, na nossa cabeça ansiosinha mesmo, né? Que a gente quer tudo para hoje, amanhã, e semana que vem eu vou entregar o projeto, e na outra semana relatório para minha chefe, e daí daqui 3 meses a gente vai criar uma outra. Não, não é assim, né? As grandes comunidades que a gente vê, elas foram muito pensadas e foram sendo reconstruídas com o carro andando, assim, trocando pneu com o carro andando. Então, é normal que a gente objetive uma estrelinha no final lá, uma cenourinha no final da roda, mas que a gente vá mudando o curso e que as coisas vão rolando, assim, também, sabe? Pode mandar, Gustavo. Vai lá. Show! Pessoal, olá, tudo bem? Gustavo, sou aqui do pessoal dos Barretos, do Bruto Valley. E, Natália, aí, por tudo isso que tu falou, né, comentou com a gente, você acha que a gente poderia pensar, talvez, em um método, né, de estar agregando mais pessoas dentro da comunidade, né? Não sei se eu posso falar essa palavra método, né, ou uma ferramenta. É óbvio que isso é muito particular de região para região, estado para estado, momento de cada um, né? Mas aí, pela sua vivência aí, o que que você tem percebido, o que que você tem utilizado, né? Você tem se aproximado mais de, talvez, grandes players ou não? Ou isso é indiferente? Você pode contar um pouco dessa experiência aí, tua visão? Daí depois tu me fala também um pouquinho da tua realidade, que daí a gente tenta organizar essas duas coisas, tá? O maior canal de aquisição, que eu chamo de canal, mas ele não é um canal, é tu entregar o valor da comunidade para os teus possíveis membros. E isso é o mais difícil. E não tem método, porque tu pode botar um outdoor na tua cidade e isso funcionar. E tu pode enviar um e-mail por dia para essa criatura e ela não abrir. Então, o que que é o desafio pensante, que daí a gente tem alguns amigos publicitários, eles nos ajudam nessas coisas, graças a Deus. Como que a gente vai vender o valor dessa comunidade para essa criatura? Por que que ela vai entrar, no meu caso, agora um outro exemplo. A RD tem um programa de influenciadores internos do Summit, que é muito legal, é uma plataforma e são os influenciadores que se inscreveram, que passaram tudo, e a gente tem desafios ali dentro que a gente tem que fazer, divulgação do Summit, gravar conteúdo para eles, divulgar nosso cupom de desconto, enfim, tudo ali por dentro. Qual que é o valor deles? Fazer a gente realmente se sentir um influenciador da RD. Trocar com outras pessoas, fazer parte da construção do evento. Eles venderam isso na nossa news de R-Doer e tudo. Funcionou. Mas isso não funcionaria numa empresa que não tem um evento que é o Summit. Influenciador interno, deixa eu pensar. Sei lá, uma empresa que seja mais tradicional e que não tenha muito a ver com o DNA da empresa. Não faz sentido eles terem funcionários querendo divulgar a empresa deles, sendo que o perfil de funcionário deles é aquela galera que trabalha 8, meio-dia, fecha, almoça, volta, porque eles estão ali, é um outro perfil. Então,
Eu queria muito ter um método para te dizer, depois me conta um pouquinho de como é a tua realidade como ser, que a gente pode construir juntos, assim. Mas eu acho que a melhor forma de aquisição é conseguir vender bem o teu valor e fazer, encostar em algum pedacinho da cabeça daquela criatura que ela fique, eles precisam de mim. Que eu acho que é mais nisso que a gente pega ainda, sabe? Da pessoa se sentir necessária para a marca, para qualquer comunidade, no caso, mas aqui a gente está falando de empresas, né? E é muito difícil bater nesse pedacinho de por que eles vão pensar que a gente precisa deles. E a verdade é que a gente precisa deles mesmo, não é mentira. Mas qual é o valor que isso vai ser, como a gente vai entregar isso? Então, me conta aí um pouquinho da tua realidade que a gente vai pensando. Perdão que eu estava notando aqui. Eu não perdi o insight. Isso ainda é old school, tá? Mas é engraçado que eu estava justamente com o pessoal nosso na reunião agora, antes de entrar com vocês aqui na Cal. E a gente estávamos discutindo sobre isso. E a tarefinha para a próxima semana nossa. Mas é engajamento, né? E o que eu vejo também é evangelizar, né? Não doutrinar. Porque quando a gente fala em doutrinar, você está dominando, né? E a proposta não é dominar, mas evangelizar. Então, levar esse conteúdo de conhecimento. E a questão tradicionalista, né? Nossa região ainda é tradicionalista, né? O tradicional que eu falo, o aluno se forma e vai trabalhar dentro de uma empresa, sabe? Essa coisa, né? Que ainda é complicado quando a gente pensa em interior, né? Eu estou aqui no interior do estado de São Paulo, então estou aí uns 400 quilômetros aí da capital, para você se situar. Você está em Poá, né? Então, você se situar aqui. E essa é a luta, né? Essa vem sendo a luta. E nós estamos aí desde, vou dizer assim, 2018, realmente, com essa bandeira erguida aí e batalhando. Mas eu penso que nós sempre fizemos isso e não sabíamos o que estávamos fazendo, né? Então, eu digo que hoje, aqui, nós somos os bandeirantes aí, né? Estamos desbravando. Uma conquista nossa do ecossistema aqui foi, esse ano, a prefeitura ter ratificado aí um comitê, né? Então, nós hoje, dentro da Prefeitura de Barretos, temos um comitê municipal de ciência, tecnologia e inovação. Então, foi uma bandeira muito, uma conquista grande aí do ecossistema, né? É óbvio que isso ainda tem um caminho longo a ser percorrido, mas nós estamos com entes de diferentes setores atuando dentro do comitê. E agora um próximo passo é traçar um plano, né? Um plano diretor em relação a isso, para ser somado. Mas tu falando, não sei direto como se aplica, tá? Mas tu falando, tu já me deu um argumento que para mim ele é muito possível de ser trabalhado, que é justamente romper essa barreira do quadradinho, sabe? Então, obviamente, tu não vai chegar com os dois pés na porta, conhecendo o teu público e falando, gente, tudo que vocês acham é uma mentira, acabou. A partir de agora, escutem o que eu falar, isso aqui é verdade absoluta. Não é assim. Mas tu implantando, e isso é muito a longo prazo mesmo nesse teu caso, que é uma questão mais complexa. Implantando essa mentalidade. A RD, no caso falando agora de onde eu tô, ela surgiu e o produto ele é tão conhecido porque eles ensinaram sobre embalde marketing no Brasil. Sei lá, desde 2011, quando a RD existe. Foi pensado? Não, mas começou a funcionar e a galera foi vindo e tomou a proporção que tomou. Então, tu entender que esse apelo que tu tem, ele também é um argumento de negócio para ti, pode ser uma vertente que tu pode explorar mais. Tipo, tá, beleza, tu pensa desse jeito, funciona, mas tu já pensou quantos caminhos podem se abrir se tu começar a pensar um pouquinho diferente? E daí tu vai vendo a adesão. E daí as pessoas vão começar a pensar um pouquinho diferente. Daí tu vai mais um pouquinho. E daqui a pouco... Ai, gente, eu sou uma pessoa que sonha. Daqui a pouco tu mudou a mentalidade da galera que tá aí convivendo contigo. Só que, óbvio, a gente faz hoje e quer que amanhã esteja todo mundo pensando desse jeito. E, infelizmente,
Ou felizmente também, as coisas não precisam ser de uma hora para outra. Não funciona assim. Mas isso mesmo que tu já trouxe já é um baita argumento, assim, de mudar a mentalidade para abrir novos caminhos. Sabe? Boa. Estamos já nos aproximando aqui, pessoal, do final. Então, queria deixar aí para mais uma ou duas perguntinhas no máximo, para vocês saberem, né, o que eu falei que teria no final. Então, quem quiser, aproveita, a hora é essa. Aproveita, a hora é essa. Se vocês têm mais alguma pergunta, pode falar, Natália. Ou digita, né? Se você... Teu microfone está desligado. Oi, gente, tudo bem? Então, eu estou com uma dúvida. Eu estou aqui como uma CM do Futuros Plurais, nós somos uma comunidade de alfabetização de futuros. E eu estou com uma dúvida que é o seguinte: qual é a sua experiência, Natália, que inclusive é minha xará, com relação a múltiplos papéis dentro de uma comunidade? Então, por exemplo, se você já participa de alguma comunidade onde você tem aquelas pessoas que são gestores e que pensam de forma mais estratégica, aqueles que são mobilizadores e que aí eles atuam por tempos determinados, com ações pontuais dentro da comunidade, e como que a gente administra melhor isso? Por exemplo, vou dar um exemplo mais claro. Você tem uma pessoa dentro da comunidade que ela não faz parte do corpo que administra ali, mas ela é uma pessoa que quer ser voluntária durante um tempo naquela comunidade, digamos assim, 3 meses, enfim, um tempo indefinido, 6 meses. E existem ações dentro da comunidade em que ela pode se engajar como voluntária. Então, minha pergunta é se você já experimentou algum desses formatos e como que foi? Boa. Eu vou ver se eu entendi tua pergunta, daí se eu não entendi certinho, tu vai me complementando, tá? Tudo Tu ter bem. diferentes papéis, mesmo não sendo a pessoa que gere a comunidade, é isso? Por exemplo, ter um embaixador ou um moderador, mediador de algum canal e depois... Beleza, show. Entendi. Hoje, na RD, o que a gente tem que se assemelha a isso, tá? A gente tem os parceiros experts que eles passam por um processo de seleção, eles são todos voluntários, não tem nenhuma remuneração, e eles produzem conteúdo pra gente. O que é o difícil e o legal dessa forma? A gente precisa lidar, que é um voluntariado, mas ele existe com uma responsabilidade. Então, a gente também cobrar com essa responsabilidade. As pessoas estão cientes do que elas vão ter de responsabilidade quando elas começam isso, porque isso é uma definição complexa. Se a gente vai deixando a galera fazer, a gente perde o controle. Se a gente não treina, não faz um onboard com o moderador, a gente não sabe o que ele vai moderar. Ele tem fit com o que a gente quer de moderação? Tem. Tá, então beleza. Então aqui a gente vai te dar um treinamento. Tu pode, quantas horas do teu dia, ou enfim, o que tu quer fazer, quais são as tuas disponibilidades. Dentro dessas funções que vocês têm, e daí seria legal tu separar, se são diversas, diferentes, para vocês verem também o perfil da pessoa que tá querendo ajudar, que também, isso é muito legal, né? Essa pessoa é muito engajada, ela tá querendo ajudar a empresa, a marca, a comunidade, enfim. Mas é importante a gente definir essas responsabilidades e ter o aceite que a pessoa tá ciente, porque é difícil a gente demitir, porque a gente pensa, poxa, a pessoa tá aqui cedendo tempo, não sei o quê, fofo, mas a gente precisa dela de novo. Então, tipo, se ela não está cumprindo, a gente tem que demiti-la da função, né? E isso aqui a gente tem... eu fui voluntária por 2 anos em hospital. Precisa ter uma responsabilidade. Eu não podia chegar atrasada. Se eu chegasse atrasada, mais de tantas vezes eu era expulsa da ONG. Chato, acontece, inflexível. Sim, eu estava ciente quando eu entrei. Então, eu concordei com isso, né? Então, é importante tu ter essas definições e que a pessoa esteja ciente disso tudo no início. Porque daí, depois, tu vai chegar nessa conversa de encerramento, ela vai falar, mas eu não sabia. E daí, quando a pessoa fala que não sabe, é responsabilidade nossa também, se a gente não falou, sabe? Então, e a gente precisa colocar na nossa cabeça isso também, porque eu acho um dos problemas mais difíceis a gente contar com pessoas e chegar no momento que as pessoas começam a ter outras prioridades, beleza, acontece. E a gente fica, nossa, mas poxa, acontece, gente, da vida. As pessoas desengajam, as pessoas fazem coisas erradas, e daí para de fazer sentido para aquela categoria que a gente estava ali. Então, acho que é isso, assim, ter
Isso bem estabelecido se tu tem mais de uma função, né? Ah, eu posso ser moderadora, eu posso ser voluntária em eventos presenciais. Então tá, o voluntário em eventos presenciais, ele age assim, assim, assado, são tantas horas mensais, ou enfim, né, dentro das regras que tu tem. E o moderador é isso, que qual tu te enquadra mais, o que tu prefere fazer, o que fica mais... o que condiz mais com a tua realidade. Daí a pessoa vai falar, bah, nenhum. Daí tu fica, poxa, muito obrigado, quando a gente tiver mais alguma forma de contribuição, colaboração, a gente te chama, mas pra gente precisa ser assim, porque senão acaba te dando mais trabalho depois, sabe? Daí o negócio que era pra ajudar te atrapalha. Obrigada. Boa, maravilha, pessoal. Eu mandei aí no chat o NPS, respondam, por favor. Inclusive, esse nosso encontro de hoje, o tema foi a sugestão do último, né? Que é o que o pessoal queria saber mais. Então, quem sabe, um outro assunto que você queira saber, coloca aí como sugestão que a gente vai trazer também. Eu queria agora, antes da gente finalizar, se tem mais alguma pergunta, só mais uma, que seja mais breve para a Nath, para a gente aproveitar. Senão depois você vai procurar no LinkedIn, aí vai demorar muito, né? Ela é uma pessoa muito ocupada, então manda agora para a gente finalizar aqui. Então, e aí, tem mais alguma? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não tem, né? Tem? Opa, Gustavo, vai lá. Não vai ser nem pergunta, tá? Eu só queria complementar esse finalzinho aí que as Natálias falaram, para contribuir com a Neves, com a Natália Neves. Nós fizemos aqui, a cada 2 anos, nós fazemos uma dinâmica que chama Oficina de Planejamento Participativo, uma OPP. E daí nós identificamos dores, o que foi construído, o que não foi construído, e dessa oficina nós delegamos, né, quem serão os atores para cada situação. Então, a gente colocou biênios, né, então 2022-2023 nós temos 9 OPPs, e cada OPP, cada objetivo, né, foi extraído dos objetivos para a comunidade. A gente tem um cabeça, um líder, e esse líder, ele vem trazendo os voluntários que trabalham com ele, para poder levar isso adiante, né? Então, evento, conexão com o investidor, novas startups, enfim, só para contribuir aí. Depois, se quiser, eu fico aí à disposição, tá, Natália, para te passar um pouquinho mais sobre isso. Para as Natálias. Para todo mundo, aliás, né? Perdão. Pois é, eu já ia dizer que é isso, só para Natálias. Massa demais, Gustavo. Galera, muito bom aqui o nosso papo hoje, né? Eu queria só, quem pudesse, né, abrir as câmeras para a gente tirar uma foto. É uma das coisas, se você não ficasse aqui, não ia poder tirar essa foto, né? Com todo mundo. E aí, após isso, a Natália vai falar um pouquinho que ela tem um desconto super, super legal, exclusivo aqui, para o nosso papo hoje, para quem quiser ir para o RD Summit. Não é isso, Natália? Ela vai falar para vocês aí. Isso, gente, eu vou... Lá no LinkedIn tem um monte de publicação, mas eu vou falar aqui para vocês. Eu tenho 15% de desconto na compra dos ingressos da RD Summit. O que é a minha dica fatal aqui para vocês? Quanto mais ingressos vocês comprarem, por exemplo, 2, já é um valor diferente, vai barateando. E ainda aplico o meu cupom. Então, se vocês quiserem mobilizar galera de empresa, já chama o setor financeiro. Eu vou mandar o link direto com o desconto, mas eu também vou mandar o cupom aqui. O cupom é meu sobrenome. Como escreve, não como fala, tá? Deuner, D-U-N-E-R. E daí vocês colocam lá, já dá 15. E daí, gente, só aproveitar. Eu tô participando, eu sou suspeita pra falar, mas puta, vai ser um evento... Sei lá, o último teve roda gigante, né, gente? Então, o que a gente espera desse? Vamos ver. Então é isso, queria também agradecer, meu LinkedIn tá aqui no chat, muito obrigada pelo convite, amei participar com vocês, se conectem ali comigo, se quiserem me chamem, a gente manda mensagem, a gente marca a call e fica falando, nunca acaba o assunto, eu sou bem tagarela, então contem comigo de verdade e a gente vai se ajudando. Boa, vamos tirar uma foto? Quem puder, a Natália já abriu a câmera, então pode de novo, né? Não tem nem o que dizer. E se o Vitor puder também, vamos abrir aí.
Dá 5 segundinhos. Eu estou fazendo pose.